grande cruz se ergueu e o sol se escondeu, demonstrando a dor sem igual. E ao olhar para a cruz, eu relembro Jesus que morreu pelos pecados meus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia no lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Ele veio dos céus para salvar filhos seus e para dar esperança e amor. A mensagem da cruz é exemplo para mim, pois demonstra o amor de meu Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia no lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Se ele veio por mim e morreu numa cruz, a promessa de vida deixou. Sei que vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória terei. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia no lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Boa tarde. Nessa sexta-feira da Paixão, do alto do madeiro, a voz de Cristo grita contra o pecado e proclama a nossa libertação. Lembramos o grande amor dele por nós, pecadores, que com a sua entrega retira o castigo e a ira de Deus sobre nós. Jesus toma o nosso lugar. O inocente toma em suas mãos a redenção dos culpados. Em meio à dor, surge a vitória de Deus sobre o mal, e nosso Senhor torna-se fonte para a nossa esperança. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas ora para que a Palavra de Deus nos ajude a mudar os caminhos errados de nossa vida. Que a paixão do Senhor nos auxilie na fé, hoje e sempre. Amém. Estamos na presença de Deus Pai, que enviou Jesus para ser o nosso Salvador. Na presença de Jesus, que deixou sua glória para tornar-se humano como nós. E na presença do Espírito Santo, que nos ajuda a fazer a vontade
de Deus. Amém. A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Cantemos o livro de canto da igreja, hino de número 405. Confessemos a Deus os nossos pecados. Senhor eterno, rendemos-te graças porque em Cristo enfrentas o mal deste mundo e descoberta de nós todo o pecado. Por causa das nossas transgressões, os cravos da nossa rebeldia transpassam os pés e as mãos do teu Filho. Por Cristo, perdoa-nos, ó Deus, que não caia sobre nós a tua ira e condenação. Perdoa-nos, quando com humildade confessamos a nossa culpa. Amém. A palavra de Deus nos ensina a vivermos pelo perdão e a confiarmos na misericórdia de Deus, vinda através de Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, lemos:
e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Crês nisto? Se assim for, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, perdoe os teus pecados, para que possas viver em alegria. Amém. O nosso mundo precisa de pessoas que anunciem a graça e a misericórdia de Deus e denunciem as injustiças. Em nosso meio há pobreza, guerras, fome e outros males. Por isso, clamemos ao nosso Deus, cantando o hino 43 do livro de canto da ISLB, Das Profundezas Clamo. Amado Pai, somos-te gratos porque a nossa história se concentra com os céus, na vinda de Jesus Cristo. Mas por causa da rejeição a teu ensino, hoje o grito de dor do teu Filho ecoa da cruz. Com ele, o teu coração dilacerado ainda age para nos salvar e santificar. Oramos para que a face ferida do nosso Redentor não sangre em vão. Oramos para que em nós seja despertada a mais sincera espiritualidade e vocação para te servir. Dá-nos fé para que saibamos ouvir o grito da paixão, vivendo a cada dia da nossa vida. Ilumina-nos com a tua santa palavra e nos eduque com o agir do teu Espírito Santo, nos tornando instrumentos da tua vontade. Por Cristo. Amém. Leitura do Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 16 a 37.
Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas, quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e que não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Palavras da salvação. Pecado do mundo.
Leitura do livro de Hebreus, capítulo 10, versículos de 16 a 25. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora, que vocês veem que o dia está chegando. Palavras da salvação. Amado e bondoso Deus, graças rendemos ao Teu santo nome, porque a palavra quer nos conduzir pelas veredas do Teu caminho. Graças te rendemos, ó Pai, porque nos ilumina com o Teu ensino e faz-nos viver segundo a Tua vontade. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade,
Amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, devido à pandemia, desde o ano passado temos nos horrorizado com o número de mortes diárias no mundo. Dessas, muitas pessoas sequer conseguiram um atendimento hospitalar adequado por causa da falta de lugar ou de insumos. Se antes o morrer era algo que pertencia à violência desenfreada ou aos círculos familiares, passando pelo silêncio embotado e doloroso de pequenos grupos, enquanto a maioria da população seguia o curso da sua história, agora a morte se tornou uma manchete diária das nossas conversas e preocupações. Creio que muitos de nós, em algum momento desses dias que se estendem por mais de um ano de pandemia, deva ter pensado sobre a possibilidade da sombra da morte visitando a sua casa, a sua vida, os nossos idosos ou os mais fragilizados próximos a nós. Há quem negligencie o perigo, negue a fatalidade a qual somos expostos, mas as vozes silenciadas com a morte se tornaram estatística, estarrecedoras para quem se importa com a vida e tem preocupação em proteger a vida. Não podemos nos culpar se talvez queiramos nos desligar de tudo e silenciar dos nossos ouvidos os últimos gritos das mais de 2.700.000 pessoas que morreram por Covid-19 no mundo. Não porque sejamos insensíveis, mas porque estamos tão impotentes e catatônicos que os nossos olhos já estão por demais fragilizados em ver tantas covas abertas, tantas lágrimas desconsoladas, tantas pessoas chegando à exaustão ou sofrendo com a clausura da liberdade. Enquanto tudo nos causa medo, o nosso pior inimigo toma a cena. Ele não tem rosto, mas rouba o rosto daqueles que vitimiza. E ao nos vermos sitiados pela desesperança, no cansaço que dissipa-se em dias em nossos lares, tudo o que temos é a possibilidade de nos agarrar na oração, na fé e na certeza de que Deus está presente e não tem nos abandonado. Somos cristãos. Não cremos no silêncio divino diante do sofredor. É por isso que a carta de Hebreus lança uma luz em nossos temores, ao dizer que não existem barreiras intransponíveis para a vigilância divina e para o acesso a Deus. Evidentemente que a notícia do acolhimento e do cuidado divino não vem ladeada de alegrias. Para a igreja cristã, a escada que se abriu aos céus cruza dentro da Semana da Paixão. Paixão que aprofunda ainda mais a nossa consternação, nosso luto e a nossa dor. Paixão que nos lança ao centro da Via Crucis do Senhor, que desde a sua entrada em Jerusalém, durante os festejos pascal, não tinha muito o que celebrar. Paixão que torna inevitável que falemos nesta sexta-feira dolorosa, que mais corpos, junto a estes corpos, soma-se mais um, frente às tantas vidas perdidas nesta realidade atual.
O corpo que se soma é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi vítima de conluio entre as autoridades religiosas e o poder romano. Ainda que inocente, foi julgado culpado e colocado entre ladrões, conspiradores e assassinos para sofrer a pena capital da morte na cruz. Cristo até que tinha outra opção. Ele poderia ter deixado a condenação divina cair sobre nós, mas preferiu restaurar o barro maculado de pecados que somos. Preferiu colocar-se como nosso escudo de proteção e, tal qual um paciente orvalho da manhã em nossa vida, insistiu-se em inundar-nos de amor e tocar-nos com a leveza da vida. Ainda que optasse em sofrer pelos injustos, foi preciso também que ele ocupasse o lugar da nossa carne transgredida pelo mal, tornando-se um catalisador dos nossos pecados, para que fôssemos purificados e poupados da morte eterna. O que aconteceu no Calvário foi a oferta de algo sublime e precioso, em troca de algo condenado e sem valor algum. Quem faria uma troca tão desajustada? Quem entregaria o melhor de si por uma ninharia? Somente aquele que não aceita que o pecado nos afaste por completo de Deus. Somente aquele que nos convida para sentar na mesa da ceia e, juntamente com os discípulos, nos preparar para a memória da sua despedida. Somente aquele que ousa dizer que doa tudo de si mesmo, através do pão e do vinho, para ser parte no outro que não merece. Amados, o que isto tem a dizer para você, para mim? Será que estamos preparados para receber tamanho presente dessa sexta-feira da paixão? Melhor, há em nós dignidade que mereça tamanho perdão de Deus? Querida igreja, a carta aos Hebreus afirma que Jesus abriu o véu do Santo dos Santos, local no Templo de Jerusalém, em que os judeus criam ser a morada do Senhor. É claro que a linguagem é simbólica. Ela aporta que, se antes era somente o sacerdote que oferecia sacrifícios a Deus, agora, com Jesus crucificado, esses sacrifícios perderam o sentido e não são mais necessários. Não somos dependentes do perdão intermediado pelas pessoas. O mesmo diz respeito com relação às práticas exageradas de leis e costumes religiosos vazios. O perdão puro e autêntico só pode ser alcançado através das mãos daquele que rasga o véu daquele santíssimo local do templo. Essa é a mesma mão que conduz cada um de nós para perto de Deus. Aliás, esta mão também é o próprio corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é crucificado e dilacerado pelo poder dos nossos pecados. É obtuso, é um contrassenso dizer que o pecado perdoado é o mesmo pecado que não se ressente com o sangue do Salvador sendo derramado na cruz. Há um grito na cruz e um silêncio moribundo nesta sexta-feira da paixão. Alguns até dizem que Deus retirou a mão de Jesus e se ausentou quando a dor soou
diante dos cravos da ingratidão humana, pois Cristo bradou o seu abandono. Poucos cogitam dizer que a dor nos sufoca quando vemos perecer aquele que mais amamos. Deus tem o mais alto, sublime amor por seu Filho. Por tão alto apreço, ele chora aos pés da cruz, sendo asfixiado pelo silêncio dilacerante que lhe corta. Então, quem abandonou Cristo? Fomos nós. Cristo grita pela vida em Deus, que deveria estar presente nas pessoas, mas que teve que encarar o abandono e as portas fechadas do nosso coração. No entanto, amada igreja, a nossa aproximação junto a Deus custou alto preço a Jesus Cristo. O amor fez com que ele se tornasse o sacrifício imolado pelos pecados de todos nós. Amor que fez brotar a clemência de Deus ao aceitar a escolha do seu Filho em morrer por nós. Amor que se tornou a voz que ouvimos do seu Filho na cruz e também nos comove até hoje. Somos tão amados por Cristo, mas pouco o amamos. E ainda que tenhamos em Cristo o amor divino se autodoando por todos, quando o encontramos naquela noite amarga e de agonia no Getsemane, sempre o veremos tão solitário, bebendo do cálice da morte que lhe foi preparado com a cruz. Só lhe deu glória. Amém. Diante da palavra do nosso Senhor Deus, queremos professar a nossa fé, e assim o fazemos com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos do livro de canto da igreja, hino de número 426.
nos coloquemos em oração diante de Deus. Senhor, Deus e Pai, somos-te gratos por teu olhar sobre nós, que se movimenta para nos salvar e nos arrancar de uma vida de pecados. Te agradecemos por tua palavra, que nos alimenta e nos direciona para a prática diaconal. Sabemos, Senhor, que o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, em seu sacrifício, paixão e morte, nos oferta o perdão dos pecados. Assista-nos com a tua misericórdia e nos orienta quando desrespeitamos a vida e promovemos atitudes que atentam com a dignidade do teu reino. Mantenha-nos firmes na confissão da esperança, dando-nos perseverança na fé. Desperta a tua comunidade para atuar com amor, lançando os frutos conquistados pela paixão e morte de Jesus Cristo. Frutos estes que se traduzem no acolhimento, na solidariedade e no testemunho da tua graça. Permita que sejamos sal da terra e luz do mundo, comprometidos com o caminho da cruz. Conceda forças e ânimo, cuidando de todos os que fazem frente no trabalho em hospitais e instituições de assistência social. Assista e proteja aqueles que trabalham nos serviços essenciais diante dessa pandemia. Recomendamos, Senhor, aos teus cuidados e proteção todas as pessoas que sofrem em nossa comunidade, cidade, estado, país e mundo. Cuida das pessoas que se encontram enfermas e passam por todos os tipos de angústias e aflições. Consola os que choram e que se sentem impotentes diante da morte. Guia as autoridades civis para que governem com responsabilidade. Guia as lideranças religiosas para que atuem como porta-voz da tua vontade, respeitando os propósitos do teu reino. Permita que o anúncio do teu evangelho aponte para o exemplo de Cristo, que nos convida para a vivência do discipulado e para a proteção da vida. Dá-nos sabedoria para que aprendamos a cuidar da tua criação e de todos os bens que colocaste nela, com o intuito de conceder a nossa sobrevivência. Acolha a nossa oração, atenda-nos segundo a tua vontade, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembramos agora dos avisos da nossa comunidade. Nosso próximo culto, dia 4 de abril, o primeiro culto às 6 horas, culto da Páscoa em língua portuguesa, e também às 11 horas, culto em língua alemã. Ambas celebrações serão transmitidas pelas páginas oficiais da ISLB aqui em Campinas. Vamos agora ouvir a motivação das ofertas que têm um destino nacional. São destinadas para os fundos de missão no exterior Irmã Doraci Edgin e para o Fundo para a Promoção do Ecumenismo. Compaixão. Você já se perguntou o que significa? O nosso amor não deve ser somente de palavras e conversas. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 18. A ISLB é uma igreja ecumênica que caminha junto com outras igrejas e que está atenta às necessidades do mundo. A próxima oferta será destinada aos fundos de missão no exterior e promoção do ecumenismo. O Fundo de Missão no Exterior leva o nome da diaconisa Doraci Edninger, assassinada em Moçambique em 2004, em função do seu comprometimento diaconal em favor das pessoas mais necessitadas. O objetivo deste fundo é apoiar o fortalecimento de igrejas parceiras com o envio de literatura, financiamento de projetos e ações de solidariedade, especialmente na África e na América Latina. Já o Fundo para a Promoção do Ecumenismo busca manter os compromissos da ISLB junto a instituições e conselhos de igrejas, apoiar iniciativas e oportunidades de formação na área do ecumenismo
e possibilitar participação de pessoas em encontros, eventos e cursos oferecidos por igrejas parceiras. A compaixão de Deus faz com que todos sejamos irmãos e irmãs, tanto no Brasil quanto em qualquer outra parte do mundo. Acompanhe agora o passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para os fundos de missão no exterior e promoção do ecumenismo. Seguem agora a tela da nossa comunidade, referente à conta bancária da nossa igreja. Lembrando que estamos trabalhando tão somente com a conta do Banco Itaú. Também podemos fazer as nossas contribuições e ofertas através do CNPJ da igreja via Pix. 2 Coríntios 9, 7 é que motiva as nossas contribuições e diz que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que Deus possa abençoar dádivas doadores e também destino das nossas dádivas. Queremos agora nos despedir na graça e na presença do nosso Senhor Deus. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Sirvamos segundo o exemplo de Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitas pessoas. Sendo assim, permaneçamos na paz do nosso Senhor. Desejo a todos vocês uma abençoada Sexta da Paixão do nosso Senhor. Aguardo cada um de vocês para o nosso culto da Páscoa, que será celebrado às 6 horas da manhã em culto na língua portuguesa e logo depois, 11 horas em língua alemã. Fiquem com Deus. Queremos terminar com o canto Lembra de mim, Senhor, hino de número 423 do livro de Canto.